O nosso convidado é José Geraldo Setter. Ele é uma figura histórica de grande relevância para a cidade de Osasco. Ele nasceu no dia 2 de outubro de 1935. É administrador de empresas e contador com uma impressionante trajetória profissional de 77 anos de trabalho com carteira assinada. Setter é reconhecido como presidente honorário da Ordem dos Emancipadores de Osasco, entidade que preserva a memória da luta pela emancipação político-administrativa da cidade. Que bacana, né? O Setter participou ativamente dos movimentos que culminaram na independência de Osasco em relação à capital paulista, São Paulo, em 1962. O seu envolvimento incluiu organização de plebiscitos e mobilização de trabalhadores e estudantes, especialmente do grupo do Cinearte e da fábrica Cobrasma. Que bacana! Olha que história que o Setter tem. Ele deve ter muita coisa para nos contar em pouco tempo, né? Seja bem-vindo, Setter. Boa tarde, Setter. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer e uma honra tê-lo conosco. E também eu estou emocionada, na realidade, porque assim, estamos dando um passo muito importante para que se concretize a primeira conferência de turismo do nosso município. Contur vem construindo isso há alguns anos e agora a gente está muito próximo de ter essa realização no final de setembro. Boa tarde, muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. É com satisfação que nós viemos atender esse convite. Estamos aqui para contar um pouco da história que nós participamos e aprendemos a contá-la nas escolas. Então, estamos aqui em nome da Ordem dos Emancipadores de Osasco, que tem aqui umas palavras que diz a nossa atividade. Nós temos um slogan que fala consciência cívica, ontem, hoje e sempre. E nós costumamos falar e citar em todas as oportunidades que temos. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a emancipação política administrativa de Osasco e estamos à disposição para perguntas. É só, quem quiser fazer pergunta, assinalar e a gente dá o tempo para falar, né? Então, nós vamos falar aqui sobre o começo da nossa história da cidade de Osasco, dizer que Osasco nasceu do movimento cívico da população resoluta na busca do objetivo. Osasco era um bairro esquecido pela Prefeitura de São Paulo, apesar de já ter aqui muitas indústrias, fábricas de diversas atividades que recolhiam bastante tributos e impostos para a capital, São Paulo. Osasco ainda era um bairro abandonado, não recebia em reciprocidade nenhum benefício em melhorias, faltava muita estrutura, águas corriam pelas ruas de terra, muito barro e sem esgotos, cidade de São Paulo não abandonava. Existia em Osasco um grupo chamado Pioneiros. Esses pioneiros se formaram na rua André Rovai, na residência da família Fiorita, que se reuniam todos os anos no dia 6 de janeiro, dia de Reis, que entre os propósitos de confraternização, insatisfeitos com a situação do bairro, ventilavam a ideia da emancipação. Setter, com licença, eu vou precisar levantar a mão também, porque eu quero interrompê-lo para fazer uma pergunta. Sua narrativa é perfeita, mas eu vou só chamar a atenção das pessoas que estão aqui nos acompanhando, que vocês poderão, nessa narrativa, identificar os autores, né, e os homenageados em várias ruas de São Paulo. Então, uma das questões, né, que eu defendo como historiadora, e quando a gente faz os passeios, é assim: as ruas contam a sua história, a cidade conta a sua história. A gente pisa, né, Setter, sobre a história muito e desconhece. Então, só aqui, rapidamente, nessa sua breve introdução, que eu interrompi, que era para chamar essa atenção, já está aí o André Rovai, o Fiorita. Daí você fala, gente, eu estou passeando
pelas cidades centrais de Osasco, né? Então, todos eles aí homenageados nesse movimento. Muito bem. Então, a cidade vivia aqui sem água encanada, sem luz nas ruas, não tinha calçamento, não tinha asfalto, nada. A população insatisfeita, irritada com a situação de abandono, resolveu se movimentar. E começaram a surgir lideranças que iniciaram movimentos para buscar a emancipação. Aconteceu em 20 de março de 1947, foi criada a SADO, S-A-D-O, ou seja, Sociedade Amigos de Osasco. O primeiro presidente foi o Dr. Reinaldo de Oliveira, que iniciou a organização da sociedade visando partir para a movimentação em busca da emancipação. Com a dinamização do movimento e exigências de preparação documental, as reuniões se concentravam na residência do Dr. Walter Negrelli e sua esposa, Dona Idamis, e demais líderes e adeptos do movimento reuniu-se para traçar as estratégias para o dia seguinte. A população autonomista permanecia ao lado de fora da residência, ocupando toda a Praça do Mercado, hoje a Praça 21 de Dezembro. Aguardavam novidades e ordens que vinham lá de dentro. E nós participávamos naquele movimento ali, aguardando as notícias que vinham lá de dentro. Céter, então você estava na praça? Com toda certeza. Estava lá. Eu era estudante, era dos primeiros estudantes do Cenearte, que eu sou da primeira turma do Cenearte. Olá. Nós ali já fazíamos. Tínhamos uns professores fabulosos, é bom até homenagear, professor Emir Macedo Nogueiras, era uma nossa sumidade de história, e tinha a professora Marina de matemática, era de uma conquista tremenda, e falava para nós. E nós adquirimos com esse trabalho a simpatia da diretoria da escola, então nós tínhamos autonomia para se movimentar. A escola incentivando, então, aí também esse movimento e dando esse espaço, né? Fazer aí a reflexão, muito bacana. Com a dinamização do movimento e exigências de preparação documental, as reuniões se concentravam na residência do Dr. Walter Negrelli e sua esposa, Dona Idamis, e demais líderes e adeptos do movimento, para traçar estratégias para o dia seguinte. A população autonomista permaneciam ao lado de fora da residência, ocupando toda a Praça do Mercado, hoje Praça 21 de Dezembro. Aguardavam novidades e ordens que vinham de dentro das reuniões. Coordenavam o planejamento e ações, as atas eram redigidas por Dimas Tavares. Seu Dimas Tavares era um senhor já de uma idade pouco maior que a nossa, já bem mais. Ele tinha a idade dos nossos pais, para nós que éramos moços ainda. E ele andava em Osasco com 2 livros pretos, grandes, embaixo do braço. Um era de ata da Ordem dos Emancipadores, e outro era a ata do Clube Floresta. Estava tudo documentado, gente. Essa história está totalmente documentada. Não, está tudo aqui, eu vivia com eles. Então, é tudo que bárbaro. Então, coordenavam o planejamento e as ações, as atas, como eu disse, eram redigidas pelo seu Dimas. As reuniões se alternaram, realizadas uma hora no Clube Atlético Osasco, no bairro de Presidente Altino, e depois passaram para reunir na Associação Atlética Floresta, de onde eu sou conselheiro até hoje. Concentrações e palestras eram realizadas no Cine Osasco da família Colino, nos bairros por lideranças locais, até iniciar o movimento para a marcação do plebiscito entre o sim e o não. O sim era o grupo que queria emancipação, e o não era o grupo de oposição que não queria emancipação. Grupo este de interesse da Prefeitura de São Paulo e do Cartório de Registro Civil, subordinados à Prefeitura da capital, que não queriam perder já a receita das fábricas que aqui já existia. Céter, me dá licença um minuto, não quero quebrar seu raciocínio, mas, assim, se a gente pegar um pouquinho a trajetória
da Vila Osasco, enquanto vila, né? Enquanto toda a Mas história que você já vai né? falar, né? É só assim, a gente sempre foi um suporte muito forte para a capital. Perder seria muito complicado, né? Por isso essa oposição... Não, perder nem no sonho, não se nem no permitia. sonho. O Porque número aí era grande de coisa, opositores. quando tinha oposição, o pessoal entrava em massa, subia, não tinha um subir contra dois, era subir 20 contra 2. Então, essa proporção que é interessante, né? Tinha Era que muito fazer, grande. o pessoal estava ali. Né? Perdão. Então, o nosso local aqui era um subdistrito e não podia opinar pela emancipação. Deviam promovê-la a distrito para ter direito a pleitear a emancipação. Os organizadores foram procurar na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo deputado Gilberto Chaves, que nutria simpatia por Osasco, passando por aqui em várias ocasiões, aqui, uma vez que passava suas férias enquanto garoto aqui na casa de amigos. Ele era universitário de São Paulo. Ele, então, é uma figura marcante para os emancipadores, né? Hã? Ele é uma figura marcante aí para os Sim, emancipadores mas que ele tinha era uma dos defesa, estudantes né? de São Paulo que tinha amizade com a família dos Negrelli, do pessoal aqui. E, então aí começou a viver, era tudo moço, começou tudo a participar na coletividade, né? Então, este logo se interessou e conseguiu a lei. Ele era de São Paulo, ele conseguiu por lá algum cabide na Assembleia e conseguiu a lei. A partir daí, os emancipadores iniciam a campanha para marcação da eleição. Ele conseguiu a lei para fazer justamente o plebiscito, né? A população voltou a ativar as reuniões, surgem vários movimentos nos bairros, no centro, de forma a gerar crescimento e motivação geral, no aguardo da marcação da eleição para o primeiro plebiscito. Diante da demora, os protestos se prolongavam, porque a cada conquista que a gente tinha de marcar o plebiscito no TRE, o pessoal de lá, do TRE de lá, boicotava, suspendiam na véspera suspendiam na véspera o nosso propósito. Até que o pessoal aqui falou, bom, se eles vão suspender, nós também vamos participar assim. Organizavam-se quando sabia que tinha a nova lei, a gente lotava 2, 3 caminhões de gente em cima, porque a condução era essa, e íamos lá para o Ibirapuera esperar o negócio. Aí já não dava, porque eles estavam em 20 lá, nós estávamos quase 200. Aí a gente atropelava, igual que eu tocar cachorro. Aí o número começou a... Só uma curiosidade. Então não sei se você... foi pacífico a nossa coisa. Mas tinha presença, né? Mas uma curiosidade que não sei se você vai colocar ali na frente, mas a pergunta essas organizações para pegar o caminhão, onde ela acontecia? Era na praça? Era nos clubes? Pegava ali, a gente reunia no Lago de Osasco. Sempre no Lago, ali era tudo muito público, então. Era o Lago de Osasco ali, a praça onde hoje é o Cinearte, aquela coisa toda. Era ali a Praça do Mercado. A gente reunia, concentrava o pessoal ali, já sabia, porque o centro de Osasco era o centro de Osasco, sozinho, que vinha da rua lá da estação, descia a Primitiva Avianco, descia no meio Antônio Agu, e ali ficava um triângulo. E todo sábado assim, às vezes de feriado, quando chegava ali por volta das 6 horas, nós todos, os jovens, né? Todos os jovens, da 17, 18, 19, 20 anos, nós descíamos para o Lago de Osasco, porque era o lugar onde os jovens se reuniam. E ali a gente ficava na praça fazendo nosso ali, e as moças passavam fazendo círculo na coisa ali, se exibindo. Olha nós aqui. Será que minha mãe estava nessa onda toda aí? Não tinha jeito. É o famoso, como é que é? Footing. É famoso, exatamente. Então, e a questão da praça pública, eu acho isso tão bacana da gente relembrar. Ali, o pedaço ali era nosso, ali não tinha. E vinham pessoas também, famílias, tudo ali, não tinha. Era civilizado, o pessoal era civilizado. Então, realizavam reuniões no antigo cinema de Osasco da família Colino, que era na Rua da Estação,
No Clube Atlético Osasco também cedia e faziam reuniões lá em Presidente Altino. E, posteriormente, passaram para a Floresta, que ofereceu preço menor para ceder o salão. E a luta era aglutinar o pessoal para participação massiva, a fim de ser marcada a data para o plebiscito, né? Para o plebiscito. E passará ou não ao município, né? Era a luta do sim contra o não. E nós temos até hoje, temos aí guardado as cédulas do sim e do não. E essa luta era um caso de vida ou morte mesmo. O pessoal não deixava por barato, não. É? E aí surgiu o movimento União e Chamamento, pelo emancipador Reinaldo de Oliveira. A família foi bastante conhecida, o doutor Reinaldo, ali no centro de Osasco. Ele era um dos primeiros dentistas em Osasco, médicos, né? Então, ele estava no centro e ele orientava bastante os jovens lá. Havia engajamento da população, fibra e compromisso, plateia cheia. Em 13 de novembro de 53, foi lida no Cine Osasco, na reunião dos autonomistas, pelo emancipador Reinaldo de Oliveira, uma crônica chamada No Ardor da Demanda pela Emancipação, que atraía e provocava aquela fibra na juventude. Em 13 de agosto de 54, está pertinho aí, passou por outro. A crônica foi inserida no jornal O Emancipador. É um jornalzinho que tem até hoje lá com o pessoal. Chamava Para a Luta, No Ardor da Demanda pela Emancipação, era o título do... E ali tinha uma mensagem que dizia: agora estamos de braços com o maior empreendimento que um povo pode desejar, a sua independência, a sua autodireção, isto é, poder empregar o seu dinheiro proveniente de suas contribuições em impostos aqui na sua fonte de origem, em seu benefício, em benefício de seus habitantes, na melhoria do lugar. Aí está a campanha autonomista de Osasco, que está à espera de teu prestígio, à espera de teu esforço. Una-te à Sociedade Amigos de Osasco, que precisa dos homens, dos grupos, do povo, de todos, enfim. A Sociedade Amigos de Osasco não sou eu, nem é tu, mas somos nós todos nós, homens de boa vontade. Não existem líderes nesta campanha, todos nós devemos ser um amigo de Osasco, acima de tudo, um soldado da autonomia, um trabalhador da liberdade, homens e mulheres de Osasco, unamo-nos. Assinado Dr. Reinaldo de Oliveira. Então, a gente levava o povo ao entusiasmo, levava a reclamação, que o pessoal se reunia. Certo, Aí, vou deixar você tomar um fôlego, Não, mas eu vou fazer uma pergunta para a nossa plateia. Só me dá licença. Jogou futebol. Agora. Brincadeira. É só porque, assim, quantas vezes ele citou o Reinaldo de Oliveira? Não, mas né? ele era o autor. Sim, mas a minha pergunta. É justo de reconhecer. Porque hoje, você, para achar um responsável desse para fazer qualquer coisa lá, procure em 1000 ver se você acha alguém que se submete lá a fazer um movimento político de qualquer espécie. Vê se você acha. Procura na sua rua se você acha um que faz. Todo mundo quer, assim, vamos fazer, mas ali fazia esse movimento e o pessoal acolhia. Junto, né? Lá nós éramos mão dada, um outro ali, todo mundo na coisa. Mas a minha pergunta que eu ia colocar aqui para as pessoas que estão conosco é: ele é homenageado, né? Sim, num sim, espaço, sim. né? Quem sabe onde está o nome desse grande líder que foi citado aqui? Tem, todos eles têm o título de cidadão osasquense, tem uma porção de... Olha, tem uma participante aqui que sabe, porque nós trabalhamos com turismo, e turismo, nós defendemos muito que o turismo cultural, ele preserva a memória. Então, por isso que eu fiz essa interrupção, só que nós conhecemos de outra forma, né? Bom. Olha lá, mas como é que é? O nome do Reinaldo está no nosso símbolo, né? Tá no no viaduto nosso símbolo, metálico. Exatamente, Próximo isso que eu ao queria Paço chamar a Municipal. atenção. E para escrever essas aqui, isso aqui é parte, eu comecei a escrever já há bastante tempo,
e sobre a história desde lá do começo. E comecei a fazer folhas, porque eu tenho meu hábito é entrar no computador, ASD, Se aproxima um pouco mais HJKLC, do microfone. datilografar rapidamente. Ontem eu tinha 10, 15, 20 páginas. Aí eu comecei a encadernar com cadernos de espiral, ia colocando. Hoje eu tenho uma pilha lá de 40 cadernos da história de Osasco, desde lá dessa coisa aqui. Mas nós não vamos citá-lo agora, eu não quero quebrar sua linha de raciocínio, eu estava no Reinaldo ainda, vamos ver se você citou o caderno. É só interessante para a gente ver o que ele está falando se materializando. O acervo, né, que o senhor Setter tem é, assim, inestimável, né? Porque nós, do Conselho, defendemos muito assim a Ordem dos Emancipadores como o grande guardião da memória da cidade, né? E colocando tudo isso por essa luta, não é à toa que estamos aí, né, entre os 10 PIBs mais importantes do país. O doutor Reinaldo e o grupo que o apoiou, né, estava certíssimo. Então, eu só quis fazer essa parada que a gente fala, o viaduto metálico, mas o viaduto metálico ele tem um nome. Né? Pois era, no começo era ferrujão. Melhorou, né? Mas assim, é o doutor Reinaldo hoje que precisa lembrar, né? Mas pode seguir, certo? Então, aí nós temos aí, o meu hábito era esse de colecionar as coisas para fazer. Cheguei à conclusão que tinha lá o máximo e já está preparado para mim, com 194 páginas, tudo preparado para editar um livro agora, que vai sair, né? Já vamos passar para... Então, estão refinando agora a vistoria nele, eu estou refinando para passar já para impressão do livro. 194 páginas, está desse tamanho assim. Nós queremos ser convidados para o lançamento, né? O livro trata-se de uma coletânea de textos e dados do meu conhecimento e outros pesquisados, dentre outros autores diversos. Tudo sobre a verdadeira história da cidade de Osasco. Parte de minha história de vida também compõe esse livro. Entre os componentes citados nominalmente, conhecerão vários nomes de cidadãos osasquenses, todos meus amigos pessoais com os quais convivemos na amizade e até alguns desenvolvendo trabalhos em sociedade ou participações coletivas, em grupos de trabalho. Né? Nós temos dentro do nosso livro lá uma foto, olha aqui, algumas fotos, né, que esclarecem como era na ocasião, tal. Então, continuando aqui, nós chegamos aqui no parágrafo 3º, o plebiscito. Sim pelos autonomistas, contra o não pelos contrários e por São Paulo. Né? Então, nós tínhamos a cédula. Era uma cédula desse tamanho assim, tinha uma que era branca, outra que era negra. E aí quem era a votação era colocar a cédula lá na urna, né? Você assinava embaixo e colocava na urna assim. E a gente a primeira reunião foi marcada para 21 de agosto de 1952. Fez aniversário agora há pouquinho, né? A primeira reunião foi marcada. E para fazer o primeiro plebiscito foi marcado para um ano depois, 13 de dezembro de 1953. Pelo plebiscito, sim, pelos autonomistas, pelos não autonomistas, ou não. A Prefeitura de São Paulo resistia e anulava qualquer iniciativa que a gente fazia, ou procura de documentação que a gente tinha necessidade de buscar em São Paulo para o TRE, fazer inscrição e eleição, era dificultado. Então, a gente tinha que achar tudo quanto era jeito de penetrar naquelas repartições e conseguir alguma coisa que precisasse, a fim de evitar o progresso e busca da eleição de Osasco. Eles dificultavam tudo. Que pudesse atrapalhar, fariam. Mas e eles tinham os espiões deles que faziam as coisas todas. E até dentro de Osasco tinha os caras lá que... Né? Foi uma poderosa luta contra o poder político da prefeitura da capital,
que não queria perder vultosa arrecadação de tributos oriundos das atividades geradas pelas indústrias que aqui já instalavam desde o início da década de 40. Constatava-se a precariedade na infraestrutura do local, faltava todo tipo de recurso, esgoto a céu aberto e etc. Você tem um número aproximado de empresas que tinham nessa época, assim, de... Eram tudo empresinha pequena de coisa, não tinha uma estrutura como o Cobrasma, como o Cimaf, como o Brombovelli. Não tinha, isso veio décadas depois. Mas era forte, tinha cerâmica lá, que era uma olariazinha lá. O Soma era uma casinha lá que fazia concerto nos vagões da Estrada de Ferro. E eram coisinhas pequenas assim, não tinha... Tinha o frigorífico Wilson, que é uma das primeiras aqui em Osasco, então já tinha coisa assim grande. Mas não tinha Cobrasa, não tinha Cimaf, não tinha Brombovelli. Só com o município não tinha instituído que mudou. Não tinha nada aí, né? Aí que tá, deixou de ser vila mesmo. É. Temos uma pergunta aqui, Setter, só um instantinho aqui, ó. Diante desse histórico muito rico, cultural e histórico que o senhor acabou de apresentar para a gente, a respeito da cidade de Osasco, das peculiaridades, das particularidades do município, dentro de tudo isso, ao longo desses 63 anos de existência do município, de sua emancipação, como o senhor vê o papel do turismo, a importância do turismo para o município e no que o turismo pode contribuir, pode continuar a contribuir ao longo das próximas décadas de existência de Osasco? Posso responder? Com certeza. A primeira providência é, em Osasco, ser criada um departamento de turismo, com gente interessada, devidamente interessada em fazer esse benefício para a cidade. Agora, você não acha hoje, para fazer esse trabalho nosso também, temos o grupo de emancipadores, que está aí, nós nos reunimos, temos uma sede no centro de Osasco, que eu consegui essa sede, inclusive, desculpe a falta de modéstia, porque nós tínhamos uma casinha ali e precisava reunir o pessoal que estava crescendo, não tinha. E ali no centro de Osasco tinha uma bomba d'água, que tinha lá, não sei se vocês lembram, e aquela bomba d'água foi perfurada ali porque Osasco não tinha água boa. E o povo vinha buscar ali com garrafão, coisa, para se servir. E aquela bomba d'água, quem construiu aquilo ali, foi uma empresa que eu trabalhei 45 anos ali, chamada Eternite. Eu comecei no piso, fui até na direção lá em cima. E eles construíram aquela bomba d'água ali que fazia o encanamento, saía dali da coisa, ia pela rua Fiorino Beltramo, atravessava Antônio Argu, a Primitiva Avianco, a Maria Campos e entrava na Eternite, a água ia bombeada lá. E aquela casa foi ali durante muito tempo, até que chegou a água encanada em Osasco. O Guaçu colocou a água encanada em Osasco. Aí ela ficou ociosa. Como ela ficou ociosa? O terreno ali era da Eternite, e eu lá dentro da Eternite já falei com o presidente, que eu era subordinado direto a ele, falei, o que o senhor acha que nós vamos fazer daquela sede? Falou, olha, para nós não tem atividade, não tem utilidade, está distante da fábrica. Falou, o senhor permite que eu utilize ela? Mas para quem que você quer? Eu quero aquilo ali para a sede da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Está lá hoje, 502 metros de área coberta da sede da Ordem. Tá. Então, aí começamos a progredir, juntar mais o pessoal, tinha um lugar para reunir, e hoje nós temos uma sede e que estão todos convidados. É só usar meu telefone, eu deixo aqui, o dia que quiser organizar alguém que queira ir lá, de preferência numa quinta-feira. A gente costuma reunir a partir das 16 horas, aí vai até 6h30, 7 horas, que é por 8 horas, aí vê tudo lá, vai ver fotografias de tudo quanto é tipo de pessoas, tem lá uma parede, quase o tamanho desse prédio,
tudo com fotografias 20 por 25 do pessoal desde os primórdios, lá tudo feito. É uma cidade muito bem cuidada, muito bem controlada, né? Então fica o convite, às vezes, a hora se reúne, marca uma quinta-feira, me telefona, eu vou deixar meu telefone, e a gente providencia, vocês vão lá conhecer de perto a Ordem dos Emancipadores. Você também eu vou convidar. É um passeio, gente, cultural. Obrigada pela pergunta, Alan. E assim, para quem está acompanhando, muito boa pergunta. Tá? É só situar um pouquinho, Céter, porque às vezes a gente fala sempre, né, de quem... Eu tenho um amigo que fala quem é jovem há mais tempo, tem outras memórias. Só assim, para quem é mais jovem, onde era a Eternite? Hoje tem o que na Eternite? Para as pessoas se localizarem. Então, a Ordem dos Emancipadores... É o Sans Clube hoje. Isso, é o da Sans Clube. autonomista até a estação de trem. Então, esse era o caminho dessa água, dessa caixa, né? Que está ali na Ordem, que é muito próxima ao mercado, e ali onde é o Sans Clube, que é a Eternite, que era uma mega empresa. A Eternite, né, veio ali em 1940. Então, já estava gerando muita renda, né? Só precisava se emancipar. Já era uma fábrica pequenininha, tal, que foi crescendo com o crescimento da população. E eu trabalhei nela 45 anos. Organizem-se para fazer essa visita. E até hoje eu sou chamado lá para resolver alguma coisa. Isso é porque marcou presença, né, Céter? Então, a gente tem, assim, muitas pessoas têm histórias. Muita coisa, né, que a gente criou, a gente chega lá, tem oportunidade. Por isso que é importante contar e por isso que é importante preservar. Porque eu acho que as pessoas só preservam a memória, preservam os lugares, se elas conhecem a história, porque senão não dão valor, né? Para você valorizar, você precisa conhecer. Então, é muito rico o acervo que a Ordem tem, porque conta aí boa parte da história e boa parte do que o Sr. Céter está colocando aqui para nós está lá, né? Tudo registrado nas paredes. Então, eu falei que eu tenho uma pilha de 40 cadernos lá. Isso é muito bacana. De vez em quando eu gosto de olhar, eu olho um lá, que dá a data dele. Se aproxime do microfone, Sr. Céter. 2016, eu começo a olhar. 2016, eu começo a olhar a data, vou lendo, aí eu fico meio assim, surpreso comigo mesmo. Fui eu mesmo que escrevi isso em 2016, porque apaixona a gente fica... Né? Muito bem, vamos passar aqui para a segunda parte aqui, realizada a primeira eleição. O carro dos bombeiros foi destinado para recolher as urnas, as quais deveriam ser encaminhadas para o estádio do Pacaembu, onde seriam apuradas todas as eleições realizadas na data. Um emancipador, olha lá, pessoa bem conhecida, André Frederico Menck, um grande amigo que eu tenho lá, se ofereceu para orientar os locais de votação e recolher as urnas a serem encaminhadas ao Pacaembu, conforme orientação do TRE São Paulo. Efetuado todo o recolhimento, os bombeiros impediram o acompanhamento até o local da apuração no Pacaembu. A surpresa ocorreu no dia seguinte, quando a notícia foi divulgada. O sim havia sido derrotado pela diferença de 140 votos. Apuradas as circunstâncias, foi descoberto que as urnas não seguiram para o Pacaembu, mas foram deixadas no cartório de registro civil em Osasco, local sede do pessoal do não. A barra era... Só se aproxima um pouquinho mais do microfone. A barra era pesada, mas a gente tinha que ir lá fazer. Por isso que tem que ser insistente, né? Parece brincadeira, não parece? Mas tinha, e era grupo contra grupo, e então tinha que fazer. A população entrou em protesto maciço contra o TRE e os organizadores da apuração. A cidade entrou em polvorosa e acirrada demanda. Efetivada a conquista, assado
resolveu estudar meios de manter os trabalhos de acompanhamento do desenvolvimento da cidade como um todo e a necessidade de registrar a história. Foi assim que, em 19 de fevereiro de 74, foi fundada a Ordem dos Emancipadores de Osasco, que recebeu estatutariamente a missão a cumprir. O primeiro presidente da Ordem foi o também primeiro presidente da SAD, o Dr. Reinaldo de Oliveira. O papel da Ordem dos Emancipadores de Osasco na cidade. Objetivos da Ordem: coletar depoimentos, dados e objetos ou quaisquer outros elementos para constituir o patrimônio histórico do movimento autonomista de Osasco. Consagrar a atuação dos participantes na emancipação e não os deixar cair em esquecimento. Colaborar objetivamente nas festividades da Semana da Emancipação de Osasco, das demais datas, desfile 7 de setembro, vamos estar lá com o parlamento especial. Aniversário da emancipação e dos atos solenes promovidos e quando convocada pelos poderes constituídos do município de Osasco. Sugerir aos poderes, constituído homenagens póstumas a emancipadores ou intervivos, desde que devidamente justificadas, reivindicar dos poderes constituídos transparência e ética na conduta das ações destinadas ao desenvolvimento da cidade. Setter, pedir licença aqui, foi sinalizado para nós que nós temos 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos, então é possível fazer mais um encontro, né? Mais um podcast, mas como você vai se encaminhando assim para finalizar e deixar o convite e um próximo encontro com certeza, porque tem muita história. 5 minutos? 5 minutos. Eu completo em 4 minutos e meio. Então vamos lá. Tá. Então é vedado à Ordem dos Emancipadores o pronunciamento ou participação em atividades políticas partidárias, religiosas ou étnicas, porém é permitido o comparecimento de representantes da diretoria quando a Ordem dos Emancipadores for convidada a participar de comemorações cívicas. A Ordem dos Emancipadores considera autonomista e emancipador todo cidadão ou cidadã residente em Osasco que cultua o amor pela cidade, participa das atividades pelo desenvolvimento de Osasco sem comprometimento político, partidário, religioso ou étnico. O papel da Ordem na cidade. Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido e à continuidade das atividades históricas, a Ordem recebeu o reconhecimento da Câmara Municipal de Osasco, que apresentou o processo 3.436 no ano 80, e o prefeito Guaçu Piteri, em 20 de agosto de 1900, decretou pelo decreto 4.400 a condição de órgão de utilidade pública. O nosso trabalho é totalmente voluntário e gratuito pela cidade. Osasco, 3 de setembro de 2025. Muito obrigado pela acolhida. Agradeço o aplauso. Foi com satisfação, com alegria que a gente veio aqui poder contar a história da cidade que amamos e que continuamos. E assim, bem, quando fazemos também, vocês notaram aqui a capa só desse livro aqui, nós temos de todos aqueles artífices que participaram aqui. Nós temos a casa do Raposo Tavares aqui em Osasco, como é que era aqui em cima, olha. E aqui ao lado era a capela dele. Aqui ele está como... São as figuras que participam da nossa história. Setter, a sua mão aqui. Muito obrigada, porque é um marco hoje, como a gente falou. Você vai ver o preço que eu vou mandar para você. Para a gente começar essa conscientização da história da nossa cidade. Muito obrigada. Foi com alegria que a gente veio, com satisfação, e quantas outras escolas já fui no Cinearte, já na minha escola
preferida, eu estudei no CNEARTE, não. Estudei no Grupo Escolar Marechal Bittencourt, que era o primeiro nome deles, quando era lá no Largo de Osasco, no comecinho da Primitiva Bianco, era uma casa de madeira, pequenininha, tinha só 4 salas, que ia do 1º ao 4º ano. E olha onde chegou essa cidade. Lá né? que eu entrei, e daí fui subindo, e subi junto com a cidade, com muito orgulho. Gente, muito obrigada. Obrigada pela atenção. E acompanhem os nossos podcasts, porque a gente tem muito para contar sobre essa história e sobre essa cidade. Obrigada, Céter. Obrigada a todos que participaram. Gostou do nosso conteúdo? Ele está sendo tratado com muita atenção e carinho. Tudo isso para prepará-lo bem para a primeira Conferência Municipal de Turismo. Não se esqueça, dia 27 de setembro, das 8h30 às 13 horas. Contamos com você. Contamos com a sua participação. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe.